Olá, meus amigos, muito boa noite. Normalmente é raro fazer estas brincadeiras, este conceito de extravasar livros a esta hora da noite, são quase 10 horas da noite, 22 horas, mas tive um dia muito preenchido, enfim, agitado, nem sempre por coisas boas, mais até, infelizmente, por coisas menos boas, mas cá estamos então um bocadinho agora, também serve para relaxar um pouco e para, enfim, sair de outras tarefas menos interessantes e de outros acompanhamentos que tiveram que acontecer hoje. E hoje, amigos, cá estamos neste episódio de Extravasar Livros, não para um, mas para dois. Portanto, são dois em um, normalmente dedico apenas a um livro, mas exatamente no dia 14 de junho, a quando da Feira do Livro de Lisboa, foi um sábado, a quando da sessão da apresentação do Escrever Antero de Quental, tive o prazer de rever o já meu amigo, posso considerar assim, Dani Spínola, que é também o presidente da SOCA, da Sociedade de Autores de Cabo-Verdiana, portanto, com sede na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, portanto, Cabo Verde. Ele fez o favor de estar connosco lá na feira um bocadinho e depois acabamos por ir jantar também com o amigo comum José Moreno e trocamos galhardetes, entre aspas. Ele ofereceu-me estes dois livros. Não os li totalmente, li aqui e ali, fiz a chamada, a designada, peço desculpa por isso, mas não há tempo para tudo, a chamada designada leitura em diagonal, mas são fantásticos livros, um é um romance, outro é um livro de poesia. O de poesia acabei por ler mais poemas, não é? O Eclesiastes li umas quantas páginas e tentei perceber a lógica, até porque falamos um bocadinho quando do jantar, sobre a intencionalidade destes dois livros, e prometi a mim mesmo, e de alguma forma, de forma indireta, ao Dani Spínola, ele não precisa destas coisas, mas gostaria de falar aqui dos livros, e porque ele foi extremamente generoso e, de facto, é um autor de primeiríssima água, que escreve muito bem. Eu não tinha, tirando a revista, artigos da revista, tirando coisas avulsas, artigos, enfim, sabendo já de antemão e de algum tempo a esta parte, mais de um ano e meio, dois por aí, porque já fiz também na altura era um direto, um Livros em Direto, era outro conceito sobre a revista que ele muito bem coordena, relacionada com a SOCA, com a Sociedade de Autores Cabo-Verdiana. Portanto, sabia dessas andanças, desse dinamismo, dessa dinâmica que ele tem enquanto presidente de uma instituição tão importante, tão interessante e tão dinâmica e ativa como é a SOCA, mas dele mesmo em livro, portanto, ele como autor, digamos assim, seja no âmbito, no género romance ou no género poesia, praticamente desconhecia. E fiquei, de facto, agradavelmente surpreendido. Mas também vos digo, se estão à espera que eu vá fazer aqui uma crítica literária, eu não me considero propriamente um crítico literário, de vez em quando, como brincadeira, enfim, armo-me em crítico literário, gosto de passar por essa experiência, porque todos nós somos produtores de conteúdos, não é? Todos nós somos um bocadinho críticos literários e de uma maneira ou de outra partilhamos, ainda bem que o fazemos, uns mais, outros menos, uns de uma forma mais estruturada, organizada, mais técnica, mais, se quiserem, entre aspas, profissional, não é com certeza o meu caso. Temos a liberdade e queremos mantê-la de dar a nossa opinião. Então, amigos, dois livros, reparem nas capas, eu depois já vou pôr aqui um bocadinho maior, só adiantar aqui mais algum raciocínio sobre os livros. Portanto, ele tem nas badanas, já agora, deem lá uma espreita dela, aqui, por exemplo, este senhor que aqui está, o Dani Spínola. Vou ver aqui na primeira badana e na segunda é o seu currículo literário. Eu já não posso chamar a isto uma sinopse biobibliográfica, porque é de facto, há currículos que se enviam para as empresas de muita gente que são bem mais pequenos do que o currículo, de facto, aqui do Dani Spínola. Não vos vou amassar com tanta informação, vou dar-vos aqui, enfim, fazer aqui uma breve apresentação deste currículo, que é mais do que uma sinopse. E o que é importante, de facto, é motivá-los, galvanizá-los, tentar entusiasmá-los, enfim, trazer o Deus, é o que semanticamente, etimologicamente, ou melhor, é a semântica da palavra, é o que ela quer dizer, é o Deus dentro de nós. E também tem a ver aqui com este livro, Eclesiastes,
que pode parecer, e de alguma forma também tem aqui uma reflexão, reflexão sociológica, antropológica, filosófica, como se impõe, política, sobretudo e particularmente política. Ele tem uma intencionalidade, e particularmente neste livro, não é? De desconstruir, refletir e de forma muito elegante ele faz uma crítica a políticos, a figuras, a personalidades, a instituições, no sentido de as melhorar, de fazer com que essas pessoas e também as instituições, porque podemos falar numa consciência coletiva e uma, entre aspas, consciência das instituições políticas e afins e até religiosas, podem, portanto, religiosas, teológicas, enfim, sociais, culturais, obviamente que sim também, económicas, podem, de certeza, uns mais do que outros, sobretudo os mais inteligentes, percebem que este livro também tem, o poesia de alguma forma também, mas este percebi que tem muitos recados para muita gente e para muitas instituições. O Jean-Paul Sartre dizia, toda a gente conhece isto, que o inferno são os outros, não é? Ele fala aqui, o subtítulo é Eclesiastes, o paraíso do inferno. Como dizia então o Jean-Paul Sartre, enfim, o representante do existencialismo, um dos mais significativos, não o único, mas o mais significativo, e nós percebemos isso na nossa vida rotineira, cotidiana, diária, que de facto o inferno são os outros e também as instituições. O outro, não é? É um bocado esta ligação, esta conexão que existe entre eu, cada um de nós, o eu, o outro e as instituições. E como dizia, às vezes, lembro-me também, há dias, recordei esse aforismo, essa expressão belíssima do escritor argentino, quando ele dizia, do Jorge Luís Borges, quando ele dizia se existir paraíso, deverá ser uma grande, imensa biblioteca ou uma grande livraria. Portanto, andava por aí. Ele, por acaso, creio que não vai, de forma indireta, diria até bastante indireta, se deixa inspirar também nisto que acabei de dizer e eventualmente nestes autores. O Dani Spínola revela-se aqui alguém, um escritor, também o escritor, o romancista e o poeta, com uma cultura geral, de facto, assinalável, top. Portanto, é alguém que não apenas vê, que não observa apenas, e isso por si mesmo já é relevante e importante, mas isto pode parecer uma frase feita, mas que se aplica a ele que nem uma luva, ele repara, ele vai mais além, não é? Ele consegue subrepticiamente, não é? E de forma bastante elegante, umas vezes mais, outras vezes menos, consegue fazer o diagnóstico do que está menos bem ou do que está muito mal, vai deixando pistas para soluções, não quer dizer que elas tenha todas, ninguém as tem, não somos como Deus, nem omnipresentes, nem omnipotentes, nem omniscientes, nem nada disso, mas ele tem algumas soluções, é um homem extremamente inteligente, do nosso curto contacto, privei com ele indiretamente por estas vias e enfim, creio que trocamos um e-mail ao outro e algumas mensagens nas redes, e depois tive o prazer, a honra e a felicidade também, o gosto de ter então convivido no dia 14 com ele, à volta de um jantar num restaurante, após enfim, a sessão de apresentação, neste caso foi do Escrever Antero Cantal, na Feira do Livro, e ele coloca aqui em ambos os livros uma dedicatória, não é? Ao caro confrade Ângelo Rodrigues, com amizade, abraço e admiração pelo seu trabalho. Ora, Dani Spínola, é muito conhecido, enfim, ele está sempre a viajar, portanto, o nosso comum amigo e autor também da Colibri, dos nossos projetos, José Manuel Moreno, diz sempre que ele se calhar passa mais horas lá em cima, nos aviões, anda sempre de um lado para o outro, e anda a fazer de facto um trabalho relevante, marcante, significativo, porque é um homem que vive para e da cultura, com tudo o que isso quer dizer e implica, ajuda aos seus autores, e não apenas os escritores, mas também os músicos, os compositores, os artistas plásticos, os cineastas, o pessoal ligado ao cinema,
enfim, os dramaturgos, o pessoal ligado ao teatro. Se vocês conhecerem a revista que é publicada, creio que são 2 por ano, uma revista fantástica pela Soca, percebe-se que há, e não é o único, de facto, a fazer aquilo e a fazer o trabalho que faz. Tem uma equipa que necessariamente parte do princípio o apoia, por acaso não falamos muito disso, mas deu para perceber também que as grandes ideias do dinamismo cultural do Dani Spínola e a execução em 80% ou 90%, às vezes até 100%, é mesmo por ele mesmo, não é? Ora, isso é de tirar o chapéu, já não há muitas pessoas assim, haverá algumas, e o seu trabalho e a sua paixão, a sua entrega aos outros, neste caso no âmbito e na dinâmica e no contexto cultural, têm que ser cada vez mais enaltecidos. Portanto, estamos perante um também escritor, o líder da Soca, portanto, o presidente, o homem, o humanista, o logístico, o dinamizador, não é? O coordenador de muitos projetos. E eu tive a possibilidade, porque também, como disse há pouco, dediquei um episódio do outro conceito de livros em direto a essa revista. E, aliás, tinha 2 na altura, e de facto a quantidade de eventos, de apoios, de relações, digamos assim, muito dinâmicas que ele estabelece com os autores de todas as áreas culturais, portanto, de todas as artes praticamente, ou das principais, é de facto algo fantástico, significativo e que nos faz pensar, não é? Como é que um homem pode ter vida pessoal, ter esta vida profissional tão intensa, e de facto o seu escritório é o avião, não é? Que anda de um lado para o outro, é a rua, enfim, o escritório, entre aspas, metaforicamente falando, porque ele passa a vida pela diáspora fora, não é? A ir ao encontro dos autores, e isso de facto é relevante. Bem, vamos aqui então aos seus 2 livros, agora mais orientando aqui esta brincadeira, este conceito, este episódio, mais para o Dani Spínola, romancista e poeta, que se revelou um bom romancista de primeira água, bem como um excelente poeta. Ele tem uma pequena editora, portanto, é pena que... É uma maneira de dizer, isso é secundário, absolutamente. Estes seriam bons livros a terem sido publicados com a chancela das edições Colibri, mas ele prefere, são opções, digamos, opções tão legítimas como qualquer outra e que fazem sentido. Ele criou uma pequena, eu creio que é pequena, não é? Uma pequena editora que é DS Promo Art Edições, não é? Está aqui também, exatamente e apenas, creio, só para publicar a sua obra, os seus livros. Portanto, tem aqui, e olhando aqui para a ficha técnica de um dos livros, dizer que tem a concepção da capa de Euríclides Rodrigues, o layout de BG Lopes, a revisão de José Luís Opfer Almada, alguém que conhecemos bem e que é significativo. Portanto, tem aqui uma equipa também que trabalha com ele. O Paraíso do Inferno. E antes de vos dizer mais alguma coisa aqui com a ajuda do texto que está na contracapa, não todo, mas uma parte, dizer então que o Dani Spínola nasceu em Ribeira da Barca, eu estive lá, Concelho e Freguesia de Santa Catarina, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Eu corri a ilha toda, ou penso que sim, não é? Com um taxista fantástico, se ele for ouvir esta brincadeira, ainda me lembro, não é? Se vocês forem a Cabo Verde, à ilha lindíssima, eu não conheço as outras 9, quero ver se vou viver vários anos para poder ir a todas. Mas Cabo Verde fascinou-me, marcou-me. Estive lá com o amigo comum, nosso amigo José Moreno, cerca de 10 dias, e lembro-me de ter passado por aqui, pela Santa Catarina, que tenho uma reminiscência deste nome de Ribeira da Barca, mas estava eu a dizer que o Lindo, se forem a Cabo Verde, a Santiago, se precisarem de um taxista, peçam o Lindo. O Lindo é o nome dele, não é? É um tipo fantástico. Vai daqui um grande abraço, amigo Lindo, se ouvir esta brincadeira, porque foi de facto... Ele levou a mim e ao Moreno a dar a volta toda. Tivemos um dia inteiro, não é? Bem recheado, bem apetrechado de emoções, não é? De paisagens, de visionamentos, de paragens em sítios de facto fantásticos e significativos.
com uma temperatura muito agradável e com um banho ou outro pelo meio. Portanto, procurem o lindo, que de facto é o melhor cicerone para vos mostrar, digamos assim, a ilha de Santiago de Cabo Verde. É a principal, portanto, é onde está a capital, que é a cidade da praia. Depois diz que o Dani Spindler é jornalista e professor, profissão, é no mundo da arte e da cultura ensaísta, reparem, crítico literário, tanta coisa que ele é, e artístico, escritor e pintor. Também tem uma paixão, tal como nós, pelas artes plásticas. É licenciado em Língua e Cultura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com muita honra a nossa faculdade também, só que ele é de letra, portanto, ele é de Cultura Portuguesa, eu sou de Filosofia. Temos aqui isto em comum. Portanto, lecionou em vários liceus na cidade da Praia, na Faculdade de Letras da Universidade de Havana e aos voluntários do Corpo da Paz da Guiné-Bissau. Reparem onde ele já trabalhou. Foi ainda assessor do Ministro da Cultura entre 2008 e 2010, portanto, aqui a sua dimensão e a sua componente política, que está muito bem, está também patente neste livro que ele designou Eclesiastes, que não é o 21º livro da Bíblia, já vou falar disso. É presidente, então, do Conselho de Administração da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, portanto, a SOCA, e membro fundador da Associação de Escritores, sendo membro da direção em 5 mandatos. E depois continua, ele tem aqui, reparem, ocupa aqui as informações, esta bandana, com letra muito pequenina. Eu acho que ele devia pôr a letra aqui um bocadinho maior nos próximos livros. E, reparem, estávamos aqui meia hora só a ler o currículo do Dani Spindler, mas ficaram já com um cheirinho, com uma ideia, não é? Perante a pergunta legítima, para quem está menos familiarizado e conhece menos bem o autor, romancista e poeta Dani Spindler, aqui ficam também com uma certa informação. É um livro muito interessante, ele tem, lê-se, creio que se vai ler bem, eu não vou mentir, não li toda ainda, li uma parte, como vos disse. Tem exatamente 124 páginas, não é? Está dividido aqui em 2 partes, tem um epílogo e um prólogo, e depois um prefácio. Tem aqui um prefácio também maravilhoso, aqui na página 115, que também tem aqui uma subjacente, uma intencionalidade. Mas eu vou mesclar, não vou ler integralmente aqui, algumas ideias rápidas do texto da contracapa, que faz, o texto em si mesmo faz mais justiça do que qualquer, e será mais direto e orientado do que qualquer coisa que eu possa dizer. Antes da leitura, dizer que, segundo a tradição rabínica, não é? Pergunta-me, Eclesiastes, estamos a falar, enfim, da Bíblia, estamos a falar da religião, teologia, dos rabinos. Na segunda tradição rabínica, Eclesiastes foi escrito por Salomão, rei Salomão. E reparem que há a justiça salomónica, não é? Lembra-se toda a gente daquela história do alto da sua grande sabedoria. É um misto de lenda, é um misto de verdade. Portanto, aquela velha história, duas supostas mães reivindicavam enfim, a maternidade de uma criança. Portanto, diziam-se, eu é que sou a mãe, não és tu, eu é que sou a mãe, não és tu. E o rei, então pronto, eu vou cortar a criança ao meio e cada uma fica com uma metade. E a mãe verdadeira, não, entrega. Não, eu não sou a mãe dele, entrega. É ela que é a mãe dele. Logo, ele fica logo a saber que a mãe dela, quem era a verdadeira mãe, não é? Portanto, este tipo de justiça, que de alguma maneira, enfim, de forma muito subreptícia, indireta, à falta de palavras melhores para partilhar o que quero, o que estou a pensar, o direito, não é? Vivemos ainda, felizmente, uns países mais, outros menos, umas sociedades mais desenvolvidas a esse nível, outros menos, sobre a matriz greco-romana, particularmente romana, do direito, e há uma dimensão, uma parte salomónica, podemos dizer assim, à falta de melhor explicação, do direito, não é? Que tem a ver com as emoções, tem a ver também, o direito também vive do lado psicológico, não é? Mas eu agora não vou entrar nisso. Numa outra aula de psicologia, até de ciência política, quando leciono essas disciplinas, lembro-me de falar destas coisas e lembrei-me agora, mas não vamos por aí, embora o título está extremamente bem escolhido.
está associado, obviamente, ao rei Salomão, não apenas por isto que acabei de revelar e outras coisas do género. Isto é muito conhecido por muita gente e toda a gente entende o porquê, a razão de ser desta história para chegar, digamos, à semântica, ao significado da verdadeira e da autêntica justiça, não é? Portanto, diz que este livro, Eclesiastes, foi escrito por Salomão, já bastante idoso, já na última fase da vida, e é de facto, na Bíblia, não é? O 21º livro do livro sagrado, a Bíblia, que são vários livros, não é? Como sabem, não é? A Bíblia é como se fosse uma pequena, grande biblioteca. São, digamos, histórias de vida, este livro, contados por um narrador que se identifica. Portanto, este livro, o Eclesiastes mesmo, que está na Bíblia, não é? Sendo que o livro do Danny Spínola é uma espécie de calque, entre aspas, é uma espécie de... é uma influência, não é? Ele sente-se inspirado, digamos assim, para o bem e para o mal, neste livro do Eclesiastes. É a minha interpretação, posso estar absolutamente errado. Portanto, são muitas histórias que são contadas neste livro bíblico por um narrador, Salomão, não é? Já vamos ver, que se identifica como pregador, e de alguma forma o Danny Spínola também é o conferencista, também é enfim, o orador, também é o aedo e o rapsodo, mais no sentido da poesia. Também, portanto, ele é o palestrante e é o pregador, entre aspas, no sentido mais romântico do termo ou não, porque o que ele está a fazer com o Eclesiastes, o seu livro, né, o seu romance, é a pregar. E às vezes parece que está a pregar aos peixes, como Santo António, né? Toda a gente conhece a história. Portanto, é um conjunto de histórias que são então contadas, narradas por alguém que se identifica, que se assume como pregador, filho de David, portanto vai buscar aí, digamos, a legitimidade e a autoridade, e rei de Jerusalém. Portanto, isto é um pequeno enquadramento. E agora, se nos afastarmos um bocadinho disto, tentando aqui encontrar um argumento mais forte, no meu entender, para a lembrança que o Danny Spínola teve para colocar este título ao livro e ao romance, não é? O Paraíso do Inferno. Reparem na expressão do subtítulo, o Paraíso do Inferno. Portanto, as pessoas às vezes vivem uma vida camuflada, uma vida fictícia, falsa, postiça. Uns até sabem que a vivem, estão conscientes disso, mas uma parte não sabe, não é? Também esse jogo aqui, não é? Alguns vivem no inferno, pensando que vivem no paraíso, outros pensam que vivem no paraíso, mas no fundo aquele paraíso está mais próximo do inferno do que outra coisa qualquer. Pronto, isto especulando assim de forma bastante livre, e tirem as vossas conclusões, as vossas ilações. O que é dito aqui? Eu vou partilhar convosco 2 parágrafozinhos, os 2 primeiros parágrafos estão aqui, e aqui uma síntese final. Eclesiastes, portanto, esta obra, podemos considerar então um romance, O Paraíso do Inferno, é um livro que nos oferece uma reflexão profunda e envolvente sobre a vida, as emoções e as nuances da experiência humana, diz ele aqui, apresentando uma nova forma de escrita, com narrativas interligadas e personagens memoráveis, como o rei Salomão, não é? Na comparação que fizemos, e personagens memoráveis que nos poderão levar a sentir alegria, emotividade, reflexão e até euforia. Eclesiastes oferece-nos uma perspectiva crítica sobre a vida, isto é muito importante, pensamento crítico, e as suas aparências, desafiando-nos a reavaliar as nossas prioridades. Eclesiastes, e esta obra, não é, em particular, ensinam-nos, ele agora aqui a estabelecer a ponte entre o livro Eclesiastes bíblico e este livro, não é? Ambos, diria, ensinam-nos, se procurarmos um paraíso, devemos procurá-lo à nossa volta.
o paraíso não está, enfim, a anos de luz de vista, não. Se calhar está ali mesmo ao pé de nós. E às vezes o inferno também. Nas pequenas coisas e nas experiências significativas que cultivamos. É como aos momentos de felicidade. Felicidade são pequenos momentos. Mas ao serem intensos, produzem isso a que chamamos de felicidade. Não é? E o paraíso pode ser o nosso quintal, o afagar o nosso cão, não é? O dar o abraço àquele amigo, àquele vizinho com que estávamos desavindos e afinal temos tanto em comum. Enfim, podíamos ir por aqui. Ao mesmo tempo, alerta-nos para não nos deixarmos levar pela busca do superficial, a velha ideia que agora era, enfim, eu quero fazer isto em 35 ou 40 minutos no máximo, uma vez que são 2 livros, mas a vontade que eu tenho de partilhar convosco muitas coisas, inspirado no que é dito aqui pelo Danny Spindler, no seu maravilhoso livro, estávamos aqui horas, não é? Portanto, ao mesmo tempo, diz ele, alerta-nos para não nos deixarmos levar pela busca do superficial, aquela dialética, aquela ideia grega, antiga, do ter e do ser, não é? Ainda hoje, muitos estão mais para o lado do ter e esquecem-se completamente do ser, esquecem a componente almífica, enfim, que tem alma, que são espírito, não é? Que o essencial é o amor, que o essencial é viver momentos significativos, muito mais do que ter coisas, não é? A dialética do ser e do ter. E ele continua que pode conduzir-nos, isso sim, não é? O vivermos uma vida superficial, diz-nos ele, pode nos conduzir a um inferno pessoal. Assim, esta reflexão, não é? Proposta por Eclesiastes, incita-nos a uma vida de equilíbrio, onde o verdadeiro sentido é isto que o Danny Spindler está numa demanda, está numa busca, está numa aventura, está numa permanente aventura à sua vida e a de muitos de nós, é em busca de significado, em busca de sentido para a vida, não é? Porque sabemos da finitude, que para mim, para os místicos como eu, não há fim. O fim é um novo princípio. Mas ainda assim, não é? Enquanto estamos cá, nesta reencarnação, nesta vida, agora falo ao místico, temos que encontrar sentido. E, para nós, o sentido tem sido encontrado, e também para o Danny Spindler e para muitos que nos seguem através das artes e particularmente da literatura. Portanto, incita-nos o Eclesiastes a uma vida de equilíbrio, onde o verdadeiro sentido da existência pode ser encontrado tanto nas alegrias como nas adversidades que vivenciamos. Aqui também o lado, a dimensão psicológica do autor, não é? Temos que encontrar um equilíbrio, não é? Temos que resolver os nossos conflitos e os nossos fantasmas e, através, particularmente, do amor e das artes, tentar ir ao encontro desse equilíbrio. O paraíso do inferno, não é? Como é dito no subtítulo, é uma reflexão sobre contradições, cá está, e realidades. É uma antítese, mas sobretudo um oxímoron. Ora, e depois ele continua, aqui um texto lindíssimo e que explica muito bem o motivo, o propósito e o sentido, e sobretudo a mensagem que ele quer deixar com este maravilhoso romance. Termina aqui com o último, dando um salto e terminando com o último parágrafo, ele diz: esta obra oferece uma visão inquietante, aliás, se as artes e a literatura não suscitar inquietação, então não vale a pena, não é? E insatisfação. Portanto, uma visão inquietante e crítica sobre as práticas ilícitas, não é? Aqui a ideia da justiça também, não só, mas também salomónica, que permeiam a sociedade contemporânea. Aqui a pôr os dedos na ferida, e ele conhece muito bem vários países, várias realidades, não é? Tanto como eu vos disse, ele anda por essa diáspora fora e não só. De vez em quando vai a Marte, vai à Lua, estou a brincar. Portanto, práticas ilícitas que permeiam a sociedade contemporânea, destacando a intervenção de bancos agiotas, a corrupção no sistema judicial, a ineficiência das forças de segurança, ele já está ali a detalhar bastante, e a apatia dos agentes políticos em relação às necessidades da população. Ele sabe bem do que é que fala, porque ele também foi político de forma mais direta. Todos nós somos políticos de forma indireta, uns mais, outros menos. Como dizia o grande Aristóteles, somos todos políticos, não é? Essa é a nossa... somos animais políticos por excelência, não é? Ora, ele diz também ainda, para terminar, ao expor estas questões,
e outras, a obra provoca uma reflexão sobre a complexidade dos problemas sociais e a necessidade de uma mudança estrutural para garantir, reparem, justiça e equidade, que é uma coisa que íamos falar. Não há igualdade. A igualdade é uma balela. A igualdade é um bluff. E tanto podíamos, quando eu inicio as minhas aulas de ciência política, quando calha, a primeira questão que normalmente me surge é pôr os alunos a distinguir igualdade de equidade. E às vezes patinam muito. E a maior parte deles não tem noção da diferença. Para eles é tudo igual. Ora, que sociedade justa, que sociedade democrática, que sociedade paradisíaca que nós desejaríamos? É baseado na igualdade pura e dura? Não será isso bastante injusto? Ou é baseado na equidade? Mas vamos deixar a questão no ar. E, de alguma maneira, este livro, Eclesiastes, O Paraíso do Inferno, do nosso também amigo, poeta e romancista Dani Spínola, procura também, de alguma forma, responder a essa pergunta. Portanto, amigos, assim de forma muito coloquial, informal e meio atabalhoada, não sei fazer as coisas de outra maneira, e a estas horas da noite já estou até um bocadinho cansado, vos apresento, então, este primeiro livro, e agora um livro com uma lombada ainda considerável. Este tem mais páginas, portanto é um livro com praticamente 300 páginas, bilingue, português, Portugal e crioulo, a língua, digamos, uma das línguas oficiais de Cabo Verde. Eu não sei praticamente nenhuma palavra, ou melhor, não sei mesmo nenhuma palavra de crioulo. Tentei uma ou duas, mas é melhor não a pronunciar. É muito bonito, é um livro bem estruturado, bem feito. Tem aqui uma curiosidade estilística interessante, é que o Dani Spínola, em vez de colocar os títulos dos poemas no início, como faz 99,9% dos poetas, ele prefere colocar no fim. Reparem, vou-vos mostrar-vos. Está aqui o poema e o título está cá em baixo. Na outra página, a mesma coisa, e é assim praticamente em todos os trabalhos, em todos os poemas que aqui estão. Portanto, aqui também uma outra imagem, posso-vos mostrar um bocadinho diferente do autor, do Dani Spínola, tem aqui uma tirada que eu considero muito interessante, muito feliz, e que diz tanto, 3 palavras tão bonitas, e que encerra toda uma mundividência, toda uma estética, diria assim, poesia toda, e agora reparem na palavra, acesa. É um livro luminoso. Aliás, a poesia do Dani Spínola ilumina-se para nos iluminar, não é? Ora, abri o livro ao calhas e acendeu-se uma luz, uma lâmpada, iluminou-me. Ainda não mal comecei a ler, só olhei para um conceito, para uma palavra ou outra. Tem essa característica, ele escreve de forma escorreita, simples, sem ser simplista, utiliza, não está, porque às vezes há poetas que enchem, carregam demasiado com palavras, não é? Parece que dizem, eu já passei um bocado por essa fase, e felizmente creio que eu ultrapassei. Encontro 4, 5, 6 palavras para dizer a mesma coisa, não é preciso, não é? Ele consegue, de facto, e tem esse talento de dizer muito, mas mesmo muito, de forma interessante, disruptiva, revolucionária, bela e outros adjetivos em pouco. Ele tem, de facto, esse talento. São poemas que se leem muito bem, e alguns deles contam-nos histórias, não é? Como se fossem short stories, pequenos contos. Outros são mensagens puras e duras de caráter filosófico, político, enfim, social, religioso, almífico, enfim, de tudo um pouco, mas ele percebe-se também através da sua poesia e de alguns poemas que já li, que está sempre presente aqui, ele não consegue desprender-se nunca, não é? Até talvez por causa das suas funções profissionais que teve ao longo da sua vida, do político, não é? Daquele que também já passou por algumas coisas que os outros estão a fazer, que sabe os truques, não é? Que conhece as artimanhas, enfim, ele não diz só mal, ele também diz bem, não é? Ainda bem que o faz. Mas o que está bem, com o bem podemos nós, não é? O bem aceitamos e ainda bem que existe. O mal é que o mal é que tem que ser posto em causa, tem que ser criticado. E ele faz isso com elegância e faz isso muito bem. Portanto, mais do que as minhas próprias palavras, amigos, eu aqui vale a pena, porque ele é relativamente curtinho. Vou partilhar então o texto da contracapa, porque vocês perguntam-me, então diz-me lá porque
com toda a legitimidade e pertinência, porque é que devemos também ler e conhecer este outro livro de poesia do Dani Spindler, o autor aqui hoje evocado, que é O Sonâmbulos Solstícios. Eu vou-me dispensar de explicar o título, cheguem lá por vocês mesmos, tirem as vossas ilações. Está muito bem conseguido, é um título muito feliz, palavras muito pouco comuns, muito pouco usadas. Toda a gente sabe o que é um sonâmbulo, toda a gente sabe o que é um solstício, que implica mudança de paradigma, e está associado aqui enfim, à mudança do clima, à mudança das estações, obviamente que sim, mas tem uma semântica, um significado mais profundo e mais além. Portanto, vou-me dispensar então de explicar o título, Sonâmbulos Solstícios, e partilhar convosco o texto que diz: Sonâmbulos Solstícios é, assumidamente, um livro de poemas que se enfileira em termos de poeticidade, de linguagem e de roupagem, diz ele, imagética e metafórica, na peugada de poemas universais e universalistas, cósmicos, diria, de matriz diversificado, com uma dinâmica de sons de palavras, aqui o lado oral, da oralidade, que ele aqui também explora muito bem. Já agora são um parênteses, a poesia, nem todos os poetas se podem gabar disso, e os críticos literários mais sensíveis, digamos assim, esclarecidos, também percebem que há muitos poetas em que a poesia é apenas para ler baixinho, não é? Para ser uma experiência pessoal. Há outros poetas, como é o caso de Dani Spindler, que a poesia está mesmo a pedir que se leia em voz alta. E tanta coisa podíamos dizer agora sobre isso. Portanto, com uma dinâmica de sons, de palavras e de vozes, evada de filosofia, como há pouco lembrei, de metafísica, ele de alguma forma também de certa forma, um pensador, um filósofo, da procura do eu, não é? Uma poesia, neste caso, em alguns casos, em alguns poemas, de introspeção, como todos nós caímos, no bom sentido do termo, entre aspas, na tentação de fazer uma introspeção, de olhar para dentro de nós para percebermos de facto quem somos, não é? Da compreensão humana e da interioridade do homem. É aí que reside, digamos, a solução de muitos dos problemas, se não a maioria. São poemas, diz ele, que discorrem e fluem entre o sal e o solo. Lindíssima esta expressão. O salite e a solidão. O seio, gosto muito desta, e o sexo. O fogo e a cinza. Plenos de questionamentos sobre o corpo e a alma, o ser e o não ser. E aqui a componente ontológica e metafísica da poesia e filosófica, que lá está, da poesia do Dani Spindler, que particularmente me interessa. Com imagens e metáforas, audazes e veementes, é um espelho de múltiplas fases entre o caminhar dos homens, dos bichos, dos anjos e dos demónios, pelas vertentes do céu, da terra, das águas, dos dias, das noites, da luz e da sombra. É tudo aquilo que está nos poemas dele. Lindíssimo. Mais os testemunhos da vida, das paixões cotidianas e da mundividência que atravessam o espírito e a alma das pessoas. Tais as dificuldades, as inconstâncias, as veredas enigmáticas, as dispersões indefiníveis e imperceptíveis, e por aí vai. Ele diz, etc. Portanto, estão a ver este excerto belíssimo que acabei de partilhar convosco e que está aqui na contracapa, que está a dizer-nos que o Dani Spindler é também o poeta, o pensador, digamos assim, o antropólogo, o sociólogo, o político, não é? O reflexivo, aquele que desenvolve o espírito crítico. No fundo, o que é que ele está a fazer? Está a desconstruir, a desbravar, a tentar compreender como ninguém, de uma forma muito própria, peculiar, muito dele, a Dani Silva, a condição humana, a natureza humana. Enfim, como ele diz aqui, é um cântico pleno de espiritualidade, é de facto, e resplandecente de vida e vivência, com amor, sonho e sexo, em hipofonémicas transfigurações. E termina, poesia toda acesa. Lindíssimo este texto, que diz muito, enfim, creio, pelo menos a mim para mim é essa a sensação que fica. Eu, assim que li este texto, é normalmente as primeiras coisas que nós lemos quando somos confrontados com livros novos, é o que está nas badanas e o que está na contracapa, e tive, de facto, muita vontade de folhear o livro e lendo aqui um poema aqui, outro ali, para perceber se, de facto, aquilo que é dito corresponde ao que lá está dentro, e, de facto, ele tem poemas
que são testemunhos de vida, são paixões cotidianas, falam-nos do céu, da terra, das águas, das inconstâncias, das veredas enigmáticas, das dispersões da nossa vida e por aí vai. Ora, tratando-se de um livro de poesia de primeiríssima água, de excelência, eu vou partilhar convosco aqui, se me permitem, um poema que está logo no início, na página 22, que ele designou de, muito curioso, vaticínios, toda a gente entende o que isso quer dizer. Ele também tem aqui alguns sonetos lindíssimos, tem aqui um, por exemplo, logo ao lado, Sol e Imanência, que é este não é um soneto, é quase, não é? Mas também tem sonetos lindíssimos. Eu vou partilhar então o vaticínios, e façam justiça à vossa própria alma. A vossa alma agradece a leitura, o conhecimento e a leitura destes dois livros maravilhosos de Dani Spínola, e fiquem então com um cheirinho da poesia do autor aqui evocado, que é o Dani. No centro da frase, estou a ler o primeiro verso do poema Vaticínios. No centro da frase, o brilho. No cerne do brilho, a palavra. No âmago da palavra, a voz. Na essência da voz, o mundo. Entre a folha e o vácuo, há um sopro e um caminho que traçam o destino do seu poiso, tal uma gaivota sobre uma vaga. Entre a folha e o verso, há uma mão e uma alma que determinam a luz das palavras e o fogo da escrita, símbolos e metáforas da vida. Lindíssimo este poema e outros tantos ficam aqui com um cheirinho, com uma ideia da poesia do Dani Spínola. Amigo Dani, obrigado por seres quem és, obrigado por estares connosco, já és nosso amigo, e oxalá que o teu trabalho, o teu labor, a tua entrega, a tua paixão pela causa maior da cultura, das artes e particularmente da literatura, continue por muitos e bons anos. Que eu possa estar contigo, foi mais ou menos prometido que eu havia de voltar, oxalá que tenha esses apoios para que isso possa ser possível, a Cabo Verde, voltar a Santiago, voltar à cidade da praia e, se possível, conhecer outras ilhas. Oxalá que existam então eventos para que isso possa acontecer, terei muito gosto, se tiver, obviamente, disponibilidade, e para essas causas nobres encontraremos sempre disponibilidade. Vamos mantendo o contacto. Isto foi uma brincadeira, foi uma coisa, enfim, informal, coloquial, como disse e reitero, não sei fazer estas coisas de outra maneira. Portanto, aqui está, então, e já agora, para mostrar um bocadinho, vou aumentar aqui um bocadinho, do vosso lado esquerdo tem, então, Eclesiastes, O Paraíso do Inferno, romance de Dani Spínola, e do lado direito o livro de poesia Sonâmbulos Solstícios, do mesmo autor, Dani Spínola. Portanto, amigos, estamos no conceito de extravasar livros, neste episódio dedicado então ao autor Dani Spínola e a estas duas maravilhosas obras. De vez em quando por aqui a evocação de um livro e de um escritor, foi o caso. Já sabem que nos podem seguir no nosso canal de YouTube. Eu vou aqui até destacar aqui um minuto ou dois, um bocadinho, para quem esteja de facto interessado. Inscreva-se então no nosso canal, @AngeloRodrigues2022, para poderem acompanhar mais de perto esta nossa brincadeira. Já agora vos peço também esse pessoal da diáspora que possa, se achar por bem, se achar que isto tem interesse e que vale a pena, divulguem nos vossos websites, blogs e particularmente nas vossas redes sociais. Este episódio já está em direto no YouTube, também estará, assim que acabar isto, no Facebook, no Instagram, no X, no Threads e também em vários grupos de WhatsApp. Amigos, não querendo então, fazendo uma coisa muito longa, vou agora aqui falar um bocadinho do nosso patrocinador, que não deixa de ser as Edições Colibri e os projetos coletivos dos quais eu sou diretor literário e coordenador literário. Começamos, agora tirar aqui isto um bocadinho, na Feira do Livro do ano passado, 2024, iniciamos esta coleção com o grande vato de escrever Camões, também para comemorar os 500 anos do seu nascimento. Tem aqui 30 belíssimos autores. É a obra mais vendida desde o seu lançamento há um ano
na livraria online das edições Colibri, portanto há um top e ela está em primeiro lugar há praticamente um ano. Vamos tentar fazer isso com os outros livros também. No dia 7 de dezembro, na Sociedade Nacional de Belas Artes, fizemos a sessão de lançamento desta obra do grande também esteta, sonetista inigualável, grande escritor, filósofo, enfim, pensador, esteta, que infelizmente não tão lembrado como seria desejável, que é o Antero de Quental. Conseguimos reunir aqui 30 belíssimos autores em todos os géneros literários e mais um. É uma obra que eu recomendo vivamente. Foi no dia da apresentação desta obra na Feira do Livro de Lisboa que tive, enfim, a felicidade de receber lá ainda, no espaço da feira, o Dani Silva, e depois fomos jantar e ele ofereceu-me então estes livros que acabei de falar. Portanto, é o segundo livro da coleção de tributo e de apologia e de celebração de grandes figuras, de grandes escritores da Portugalidade, como eu gosto de chamar, e que, sendo grandiosos, são do universo, não é? São do mundo. E depois, agora recentemente, no dia 15, na Praça Amarela da Feira do Livro de Lisboa, na última, foi a sessão de lançamento desta obra fantástica do grande Fernando Pessoas, como eu costumo chamar. Inspirou, inspira e continuará a inspirar muita gente. Estes 30 autores sentiram-se, de alguma forma, sensibilizados e inspirados pelo grandioso Fernando Pessoas, a par de Antero, a par de Camões, a par destes, não muitos, mas destes em particular, é um cartão de visita, é uma figura marcante da nossa cultura, do nosso pensamento. De alguma forma ele também pode ser considerado um filósofo, e particularmente da nossa literatura e poesia. Um livro extraordinário, um dos livros mais disruptivos, revolucionários, marcantes, ousados, corajosos. Foi escrito por Fernando Pessoa, o famoso livro do Desassossego. Leiam se não conhecem, e leiam também este, ofereçam aos vossos amigos e inimigos. Vamos fazer com que, lanço-vos o repto, o desafio, que este livro seja tão vendido, tão adquirido, tão conhecido, lido e fruído, como já é Camões, o escrever Camões. Portanto, ele foi apresentado então há pouco tempo, há 15 dias ou menos, na Feira do Livro de Lisboa. Portanto, façam o favor de fazer justiça a esta obra e a estes livros. Eu sei que sou suspeito enquanto coordenador literário, mas de facto tenho um carinho particular por este livro. E em princípio amanhã é sexta-feira, logo se vê-se no período da manhã ou da tarde, vou dedicar mais um episódio, creio que é o sexto, já nem sei bem, é um episódio a este livro, a mais um dos autores que aqui estão. Será ao António C. Guerreiro, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto vai ser o 7º episódio dedicado a este livro, estejam atentos. Eu vou intercalando, como sabem, livros, que tenho aí vários ainda, das edições Colibri, e alguns até que não são da Colibri, como por exemplo estes 2 livros do Dani Spínola, com episódios, porque estou a revisitar também, tenho esse compromisso para mim mesmo e que estabeleci com os autores de alguma maneira, dedicar um episódio de extravasar livros a cada um destes autores. E já que estou a falar nisto, amigos, claro que a nossa editora é das edições Colibri, pela qual temos um particular carinho, temos mesmo muitos livros para apresentar, podíamos fazer vários vídeos até por dia e não esgotaríamos nunca os livros, mas eu não quero ficar apenas pelos livros da nossa editora. Portanto, se acharem por bem, se acharem que eu sou, de certa forma, posso ser um veículo ou uma mais-valia mínima que seja para promover e divulgar os vossos livros, a única coisa que vos peço é que, se sentirem, sejam os primeiros a considerarem que têm de facto qualidade literária, então enviem-me o livro. O que devem fazer, eu já agora mostro aqui novamente o flyer de há bocado. Estão a ver aqui um e-mail em baixo neste flyer, extravasar.literatura@gmail.com. Enviem então um e-mail para aí, para pedirem o endereço para onde podem de facto enviar a revista, o jornal, o CD ou os vossos livros, para poderem ser aqui evocados também, se for caso disso e se for o vosso desejo e interesse. Portanto, amigos, costuma-se dizer, não há 2 sem 3 e agora não há 3 sem 4. Então, há quase 3 meses a esta parte estamos a formar, está praticamente formado, falta creio que apenas um autor, e olha, porque não, já agora vai daqui o repto, o desafio então, ainda não me tinha lembrado disso,
e nem sequer falamos disso no jantar que tivemos, o Dani Spínola a fazer parte, a entrar. Vai daqui o repto, o desafio, porque de facto seria para nós um gosto, uma honra, um privilégio ter um autor da craveira do Dani Spínola aqui no Escrever Bocage, com certeza que ele conhece, nem que seja minimamente, todos nós já ouvimos falar, e que se não conhecemos muito vamos investigar, não é? Portanto, vai daqui o repto. Neste momento só falta mesmo um autor para fechar esta obra, até meados deste mês vamos querer fechar o livro, então olha, vai o repto para o Dani Spínola, se ele não tiver para aí virado, que seja outro qualquer, mesmo que cheguem vários, e às vezes acontece isso, nós temos sempre o cuidado e a elegância de informar aqueles que não puderam ser incluídos, mas que poderão ser noutra obra, portanto, essa logística depois será feita, mas fica então o repto lançado, amigos, se acharem que podem ainda, e ainda podem, porque falta selecionar um, ou um ou mais do que um, porque às vezes à última da hora pode haver um ou outro autor que desista, não é? Portanto, podemos sempre resolver o problema. De qualquer maneira, o primeiro passo é pedirem o regulamento para este e-mail que está aqui no flyer, extravasar.literatura@gmail.com. Façam isso. Lê-se muito bem, em 3 ou 4 minutos. É de facto eu costumo dizer que os únicos critérios não são os que lá estão no regulamento, estão lá alguns, enfim, mais de natureza logística, de orientação para o projeto, é que cada autor sinta que tem qualidade literária no seu trabalho e que se sinta minimamente inspirado em Bocage. Portanto, qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, não hesitem em nos contactar. Eu não quero fazer isto muito longo, daqui a pouco estamos com 1 hora disto, mas já agora dizer também que já na próxima terça-feira o meu amigo Fernando Vonterina, vai apresentar este livro da nossa querida autora Julieta Oliveira, que acabou de chegar de Veneza há bocado, chegou a Portugal, Lisboa, para fazer a apresentação destes 2 magníficos livros. Um deles é a sua autobiografia, portanto, O Desconhecido Dentro e Entre o Sol e a Neblina, 2 fantásticos livros que eu recomendo vivamente, e podem encontrar aí nas redes também um episódio dedicado a eles. É na Casa do Alentejo, às 18 horas da próxima terça-feira. Infelizmente, por razões menos boas, não posso lá estar nesse dia, mas estarei bem representado, digamos, porque vai ser uma sessão conduzida, coordenada, apresentada pelo o meu querido amigo e também autor da casa e dos nossos projetos literários, que é o Vonterina. E depois também, na semana a seguir, não é? Já dia 15, tive que arranjar um tempinho, e é um gosto ir lá, na Biblioteca do Palácio Galveias, vou apresentar Onde a Luz Toca, poemografias, um livro com magníficos poemas e magníficas fotografias, de uma autora que se habituem ao nome, e a ela enquanto criativa e enquanto poetisa também, que é a Manuela Henriques, ou Maria Manuela Henriques. Aqui está Maria Manuela Henriques. Portanto, vai ser uma sessão com certeza agradável. Eu vou lá estar a dizer umas coisas sobre este livro. Espero que possam aparecer nesta terça-feira às 18h30 na Biblioteca do Palácio Galveias, ali ao pé do edifício sede da Caixa Geral de Depósitos, onde é agora também o Governo, ali mesmo em frente à Praça de Touros. Toda a gente chega lá bem, não é? No Campo Pequeno. Portanto, vai ter também a colaboração da Associação Coral de Sintra, com o Coral Alegro, um apontamento musical com este magnífico coro. Temos aqui todos os ingredientes, todas as condições, diria assim, para podermos fazer uma sessão de lançamento interessante, apelativa, bonita, porque livro e autora merecem. Portanto, espero-vos lá também. Amigos, então hoje estivemos a falar destes 2 livros, ou melhor, dedicamos, no fundo, a maioria deste episódio de Extravasar Livros a estas 2 obras, um romance e um livro de poesia de Dani Spínola, que recomendamos vivamente, eu, Ângelo Rodrigues, o projeto Extravasar e, obviamente, o autor e todos os envolvidos. Foi com gosto, foi para nós um prazer e uma honra ter estado, e estamos aqui quase há 1 hora, está na hora então de terminar. Portanto, amigos, estivemos a falar destas 2 magníficas obras. Obrigado, amigo Dani Spínola, por seres quem és, por estares connosco. E já agora reitero o convite, não é? Pensa em poder estar connosco. Também o Moreno, o nosso comum amigo, também vai fazer parte do Escrever Bocage, e tantos outros, e no meio daqueles 30 pode ser que conheças mais algum.
Portanto, fica então o repto, o convite feito. Foi um gosto, foi um prazer ter estado aqui a falar destas duas obras. Vamos falando também por outros meios. E então, amigos, vamos terminar, que já vai longo. Como costumo terminar esta brincadeira, este conceito de extravasar livros, que, lá vai o mantra, não é o slogan, que a cultura, as artes, todas as artes, e o Dani Spínola é um homem das artes, ou não fosse ele o presidente da SOCA, da Sociedade de Autores Cabo-Verdianos. Portanto, todas as artes, muito particularmente a literatura e mais particularmente estes dois livros do Dani Spínola, continuem a dar cada vez mais, enfim, a conceder, a favorecer, digamos, e de facto a dar-nos sentido, propósito, significado, magia e encanto às nossas vidas. Obrigado, amigos, por me terem visto e ouvido. Estamos quase com 1 hora. Enfim, foram resilientes, resistentes e alguns vão conseguir ouvir isto tudo, eu sei que sim, do princípio ao fim. Muita saúde, sejam felizes e até amanhã ou até um dia destes. Muito obrigado.